Nesse segundo domingo da Quaresma, nós somos convidados na primeira leitura com Abraão a sair da sua terra. Sai da tua terra e vai, assim diz o Senhor a Abraão. Onde morava Abraão? Abraão morava em Ur, na Caldeia. Passou sua juventude nessa grande cidade. Era uma cidade imponente naquela época, uma das cidades mais antigas do mundo, centro mais culto do mundo, um mundo super desenvolvido, com parlamentos que funcionavam, tribunais que funcionavam, agricultura, comércio, leis estabelecidas, técnicas. Sai daí e afasta-se do mundo pagão. Todo esse desenvolvimento era considerado o mundo pagão. Abraão ia se tornar o pai de uma grande nação. Então Deus não queria que ele fosse contaminado com costumes e tradições, culturas e jeito pagão de viver. Vai para as montanhas. A montanha é o lugar de purificação, de encontro com Deus, de silêncio, de guardar a verdadeira fé. Deixa o pai que era grande, o pai de Abraão também era grande. Abraão vai se tornar não uma grande pessoa, mas um grande povo. Eu farei de ti uma grande nação. Abraão vai então começar a instruir seu povo, além de construir 2 grandes santuários, o de Siquém e o de Betel. Abraão também se torna grande pai da fé. Abraão é pai da fé porque obedeceu a palavra de Deus. Isso é muito importante. Deus disse: sai da tua terra. Muitas vezes a gente fica preso na nossa zona de conforto. Deus nos pede e a gente fala assim: aqui está tão bom, Deus, é tão bom ficar aqui, vou ficar aqui mesmo. E aí Deus não realiza aquilo que Ele gostaria de realizar na nossa vida. Nos tornamos pequenos. Então, ele obedeceu a palavra de Deus e se tornou grande, e o seu povo se tornou grande. Depois, nós temos a mesma ideia na segunda leitura. Paulo é quem presidia o colégio dos presbíteros e Timóteo vai ser o seu sucessor. Seu grande amigo, seu grande discípulo, Timóteo vai ser, a gente não sabe dizer direito, mas podemos afirmar quase que com toda certeza que ele foi bispo também. Porque Paulo vai dizer assim: sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pela graça de Deus. Que graça de Deus? Certamente Timóteo recebeu a imposição das mãos e a unção episcopal pela tradição, não é? Timóteo é o braço direito de Paulo no governo das comunidades. Então, além de ser sucessor de Paulo, ele é catequista, encarregado de ensinar. Isso são as atividades de um bispo, encarregado de ensinar, julgar os problemas da comunidade, determinar a liturgia, recrutar os ministros. Então, Timóteo como sucessor, vai fazer tudo isso. Está a serviço do Evangelho, sofrendo pelo Evangelho na linguagem de Paulo, e para proclamar a boa nova de Cristo. Então, nós também, o bispo não dá para dar catequese na diocese inteira, não é? Ensinar na diocese inteira. Então, ele nomeia catequistas. Aliás, o catequista hoje é um ministério, assim como o ministro da Eucaristia, o catequista também é um ministro da palavra, do ensino da palavra de Deus. O Evangelho nos traz esse
texto tão lindo da transfiguração. Jesus leva Pedro, Tiago e João a uma montanha. Levar a uma montanha significa levar para perto de Deus. Subir a montanha significa subir. E se subir, levantar, é muito simbólico na Sagrada Escritura. E ali foi transfigurado. Moisés também teve essa transfiguração no Monte Sinai. E o rosto dele brilhava, não é? Então, aqui, Jesus é o novo Moisés. Não só o rosto brilhava, mas as roupas ficaram brancas como a luz, não é? Nisso apareceram Moisés e Elias. Moisés representando toda a Torá, a lei de Deus, e Elias como figura central dos profetas, não é? Então nós temos já 2/3 da Sagrada Escritura, a Torá e os livros proféticos. Falta o quê? Faltam os livros sapienciais. Os livros sapienciais, representado aqui por Jesus, que vai carregar toda a sabedoria de Israel. Nisso aparece uma nuvem. A nuvem sempre no Antigo Testamento, é sinal da presença de Deus. E dessa nuvem apareceu uma voz que dizia: "Este é meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o." Eles são convidados a escutar a palavra de Deus. São convidados a escutar Jesus, que é a palavra de Deus. Os discípulos são convidados a escutar. Nós somos convidados a escutar os discípulos, não é? Então, quando eles ouviram essa voz, ficaram com medo, porque o próprio Deus falando, e o que eles fazem? Bota o rosto na terra, porque não podem olhar para a glória de Deus. Eles não sabiam ainda que a glória de Deus era Jesus Cristo, então tinham medo de olhar para a face de Deus, não é? E aqui Deus chancela Jesus Cristo. "Este é meu Filho amado, em quem pus todo o meu agrado, escutai-o." Ele é autenticado como Filho de Deus. E aqui, então, depois Jesus vai, toca nele e fala essa palavrinha que é muito importante, que é levantai-vos. Não ficai aí mortos, ressuscitai. Ressuscitai. Levantar é ressuscitar, não é? Quer dizer, ganha vida nova aí, vamos embora, não é? Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém a não ser Jesus. Isso eles deveriam ter feito desde o começo, ver somente a Jesus. Quantas vezes nos distraímos e não enxergamos Jesus? No nosso irmão, no pobre, na pessoa que está sofrendo, na pessoa que precisa do nosso ombro. A gente não vê Jesus.